Vamos a mais uma videoaula. Sou o professor Fábio Bellinelli, da disciplina de Química 2, do curso de Química Licenciatura à Distância da UniForm-G. Foi necessário dividir este tema equilíbrio químico em mais de uma parte. Esta primeira parte corresponde aos conceitos, a constante de equilíbrio e a equilíbrios heterogêneos e também homogêneos. Vamos começar. Equilíbrio químico. Primeiro uma definição para a gente se situar. A condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar com o tempo é chamado de equilíbrio químico. Ok? Então, a condição na qual as concentrações de todos os reagentes e produtos em um sistema fechado param de variar com o tempo é um equilíbrio químico. Uma outra forma de ver isso é que onde a velocidade de formação dos produtos a partir do reagente é igual à velocidade de formação dos reagentes a partir do produto. Vamos prosseguir, vocês vão entendendo à medida que a gente for exemplificando. Um exemplo: o vapor formado acima de um líquido e que está em equilíbrio com essa fase líquida. O que acontece? A velocidade na qual as moléculas escapam da fase líquida para a fase gasosa é igual à velocidade na qual as moléculas na fase gasosa chocam-se na superfície, tornando-se partes do líquido novamente. Então aqui, veja que a velocidade da formação dos reagentes e produtos se iguala. Outro exemplo: uma solução saturada de cloreto de sódio em equilíbrio com os íons dispersos em água. A velocidade na qual os íons deixam a superfície sólida é igual à velocidade na qual outros íons são removidos do líquido para tornar-se parte do sólido. Ok? São exemplos de equilíbrio químico. E a velocidade está envolvida. Vamos a outro exemplo. Agora um equilíbrio entre estes dois compostos, N2O4 e NO2. Num primeiro momento, no tempo zero, temos o N2O4 congelado e podemos visualizar que ele quase incolor. Aqui são representações das moléculas organizadas no estado sólido. Num segundo momento, começa a acontecer uma reação praticamente ocorre aqui uma ruptura homogênea desta molécula em duas partes, formando 2NO2. Cada molécula dessa forma duas dessas. Neste momento, já no estado gasoso, né? Ou seja, está acima, neste caso, do ponto de ebulição. Então, foi depois de um determinado tempo. Passando ainda mais um tempo, nós vamos chegar num instante em que vai haver um estado de equilíbrio, ou seja, a formação de N2O4 em NO2, a velocidade de formação vai ser igual à do NO2 para N2O4. Ou seja, eles vão ser interconvertidos na mesma velocidade. Portanto, aqui chegamos a um equilíbrio. Vamos continuar vendo a questão de conceitos relacionados ao equilíbrio químico. Para gases, expressaremos as concentrações relativas dos reagentes e produtos como pressões parciais em atm. Tá bom? Já para os solutos na solução, usaremos as concentrações em quantidades de matéria, ou seja, em mol por litro. Então, aqui é para gases, aqui para soluções. Um exemplo genérico da formação de um produto, de um reagente em um produto, e eles se interconverterem, esta
seta dupla representa justamente o estado de equilíbrio, aqui temos essa representação genérica do equilíbrio químico. O que temos? Temos uma reação chamada de direta, que seria indo de A para B. E temos a reação inversa, de B para A. E nós podemos determinar a velocidade, lembrando que a velocidade no momento do equilíbrio de formação de A e de B é igual. No caso, o valor dessa velocidade leva em consideração a concentração de A e de B, neste exemplo, e também de uma constante, aqui está KD e KI. KD e KI são constantes de velocidades para as reações diretas, que é D, e inversa, I, respectivamente. Então, leva em consideração uma constante e a concentração de A e de B. Ok? Considerando A e B gases, nós podemos, utilizando a equação de gás ideal, que seria PV, de pressão e volume, igual a nRT. N é número de mols. R é uma constante geral dos gases, T é temperatura. Com isso, logo, nós já vimos em aulas anteriores que concentração em quantidade de matéria representada por um C minúsculo é número de mols dividido por volume, certo? Mol por litro. Se nós isolarmos N dividido por V, nós teremos do outro lado, será igual a pressão dividido por RT. Ok? Eu isolei, foi isolado N dividido por V, mol por litro. O que temos? Para as substâncias A e B, portanto, a concentração, que aqui N dividido por V, seria, aqui está substituído por concentração. Veja que, colocando aqui neste símbolo, essa simbologia significa a mesma coisa de dizer no mol por litro ou concentração. Tá bom? Então, a concentração de A será igual à pressão de A dividido por RT, sendo que R é uma constante e T é uma temperatura, a temperatura que está sendo usada no sistema estudado. Da mesma forma, analogamente, nós temos aqui que B, a concentração de B, seria a pressão de B dividido por RT. Lembrando que nós trabalhamos com pressão quando os nossos reagentes e produtos, nosso sistema está no estado gasoso. Continuando. Então, também considerando esse estado de equilíbrio genérico, A passando para B. Tá bom? Aqui nós trago um gráfico onde a reação do composto puro A com uma pressão parcial igual a PA0. Veja só, aqui em azul está representado aqui um gráfico do tempo em relação à pressão parcial, considerando A e B gases. Então, nós temos a pressão parcial. Então, a pressão inicial, antes, está vendo que é a formação de A para B. Então, no início, no instante que inicia a reação, não existe B. Ele tem uma pressão parcial zero. À medida que a reação vai acontecendo, a pressão parcial de B vai aumentando até chegar no momento que não altera mais, ou seja, chegou no equilíbrio, atingiu o equilíbrio. E no caso do A, tinha uma pressão maior, ela foi diminuindo até que atingiu-se um estado de equilíbrio. Então, essa linha tracejada representa que a partir deste momento, a partir desse tempo, tem-se que o estado de equilíbrio atingido. E o cálculo aqui seria como visto no slide anterior. Então, após um tempo, as pressões parciais de A e B não variam. Vamos continuar. As velocidades para as reações direta e inversa podem, assim, ser expressas com reação direta seria KD, que seria de uma constante da reação direta. Aqui agora, para gases, seria
pressão do A dividido por RT, e no caso da reação inversa seria a constante da reação inversa, seria pressão de B dividido por RT. Ok? Vamos a uma outra situação, um outro gráfico, também na mesma situação exemplificada aqui genericamente. Este gráfico também é com o passar do tempo, mas nós estamos avaliando aqui agora a velocidade. Veja, no instante zero, no tempo zero, nós não temos B formado, nós só temos A. Portanto, veja que a velocidade é zero, de B. Velocidade de B, lembrando que esse aqui de laranja é B e o azul é o A. Tá bom? Então, no instante zero, nós temos aqui este valor, né, esse cálculo aqui para. Então, com o passar do tempo, a velocidade de A de formação nessa direção de A para B diminui, e a formação, no caso de B para A, vai aumentando até atingir um equilíbrio. Neste momento, ao atingir o equilíbrio, as velocidades da reação direta, que aqui está representada, e da reação inversa, que aqui está representada, tornam-se iguais. Tá bom? Então, equilíbrio atingido. Esse tracejado representa que a partir desse tempo, né, nós temos que as velocidades são iguais, que o equilíbrio foi atingido. Vamos continuar. Então, no equilíbrio, consequentemente, como as velocidades são iguais, veja que um lado é igual ao outro, né? Que seria aqui da reação direta, aqui da reação inversa. Então, temos uma igualdade. Rearranjando a equação e cancelando o RT, veja que nós vamos obter uma constante. Nós vamos obter uma constante. Aqui está errado, o A seria assim como está o B, né, subscrito. Então, veja que nós podemos cancelar RT e RT, ficando apenas pressão de B sobre pressão de A, que é igual a uma constante da reação direta dividido pela reação inversa. Tá bom? Então, no equilíbrio, temos uma mistura de A e B que não param de reagir. Tá bom? Então, não tenha. Neste caso do equilíbrio químico, nós temos uma mistura de A e B que não param de reagir, ao contrário. O equilíbrio é dinâmico. Nós temos constantemente a formação de A e a formação de B, tá bom? De reagentes e produtos. Vamos dar aqui a continuidade. Olha só, temos aqui uma consideração. A condição de equilíbrio pode ser atingida a partir de qualquer sentido. Aqui um exemplo, deixando de ser genérico e passando a um exemplo real. Nós temos aqui o N2, né, mais 3H2. Num estado de equilíbrio, formando, né, 2NH3, tá bom? Veja que nós temos aqui pressão parcial, todos em forma de gás, com o passar do tempo. Inicialmente nós temos N2 e H2, que são gases. Aqui, com o passar do tempo, o H2 vai diminuindo a sua pressão parcial até atingir um estado de equilíbrio. E o N2 vai diminuindo também a sua pressão com o passar do tempo até atingir o equilíbrio. Já o NH3, ele começa no zero, porque ele no início não existe, não há produto. À medida que o produto vai sendo formado, ele vai se interconvertendo novamente. Tá bom? Então, linha tracejada, equilíbrio atingido. Da mesma forma, de forma análoga, nós temos aqui o oposto. Nós temos o oposto, em que seria a formação da amônia em gás nitrogênio e gás hidrogênio. Tá? Da mesma forma, dessa vez nós partimos aqui a amônia com uma pressão maior, ela vai diminuindo até atingir o equilíbrio, e os outros dois produtos eles aumentam até atingir o equilíbrio. Veja que essa parte após o equilíbrio é muito similar o valor das pressões parciais. Portanto, a condição de equilíbrio pode ser atingida a partir de qualquer sentido. Vamos continuar. Vamos aprofundando neste assunto. Dada uma reação, aqui está uma reação de A mais B formando C mais D, e C mais D interconvertendo em A mais B.
bom? Mas o que é esse Azão e esse Azinho, A maiúsculo e A minúsculo? As letras maiúsculas são as espécies químicas envolvidas. Já as letras minúsculas são os coeficientes na equação química balanceada. Vamos agora conhecer como calcular a constante de equilíbrio. Então, nós escrevemos a constante de equilíbrio como K de constante, E de equilíbrio. Como nós vamos representar isso? Veja que seria, nós temos aqui, considerando que são, se estiver em fase gasosa, nós utilizaremos as pressões. Então, será a pressão dos produtos, o produto dos produtos, vamos dizer assim, né? A multiplicação dos produtos elevado ao seu coeficiente, tá bom? Elevado ao coeficiente do balanceamento químico, dividido pelo produto, ou seja, a multiplicação das pressões dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. Já se nós estivermos trabalhando, por exemplo, numa fase aquosa, uma fase líquida, nós teremos que a constante de equilíbrio será também a multiplicação, no caso aqui agora, da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, tá bom? Muito importante saber essa representação de como chegar a uma constante de equilíbrio. Vamos ao exemplo. Aqui temos uma tabela. Essa tabela traz as pressões parciais iniciais e no equilíbrio. No caso, né, de N2O4 e de NO2 a 100 graus Celsius. Todos estão na mesma condição de temperatura. Para você ver, foram feitos 4 experimentos. No experimento 1, inicialmente temos apenas NO2, essa quantidade em ATM. Tá? No equilíbrio, essa é a quantidade de N2O4 e essa é a quantidade de NO2. Tá bom? Veja que aqui, o experimento 2 tem uma quantidade maior inicial de NO2. Aqui estão os valores no equilíbrio. Tá? E aqui no terceiro momento, um valor ainda maior inicial de NO2 e aqui os valores de pressão parcial de cada um no equilíbrio. Observe que se nós calcularmos a constante de equilíbrio, assim como citado no slide anterior, se vocês fizerem, vocês vão encontrar o mesmo valor. Muito interessante. No momento 4, no exemplo, experimento 4, tá, nós vamos só, quer ver, vou representar aqui, talvez vocês estão em dúvida qual quem são os reagentes e quem são os produtos, né? E essa aqui seria a constante de equilíbrio neste caso. Né? Nós teríamos, no caso, em forma de gás, tá bom? São gases, então seria a pressão do produto do NO2 elevado ao seu coeficiente depois de balanceada a equação, dividido pela pressão do reagente. Se você calcular, portanto, você vai obter este mesmo valor. Veja que interessante. Aqui, neste gráfico, esta figura mostra como tanto no experimento 3 e 4 representados na tabela acima, elas resultam na mesma mistura em equilíbrio, mesmo começando com pressões diferentes. Pressões iniciais, parciais, né? Iniciais diferentes. O experimento 3, aqui o gráfico é a pressão apenas do NO2, com o passar do tempo. Apenas do NO2, tá bom? Então, no primeiro momento, no experimento 3, nós temos aqui o NO2 com 1,22. Tá? Com o passar do tempo, no estágio de equilíbrio, na formação do N2O4, ele chega num valor de 0,944. No experimento 4, partindo, tá, no caso do NO2 de 0, né, começando com o N2O4, veja que teve a mesma pressão
parcial final no equilíbrio de ambos. Eles atingiram o equilíbrio. Então, a expressão da constante de equilíbrio depende apenas da estequiometria da reação e não de seu mecanismo. O valor da constante de equilíbrio a certa temperatura não depende das quantidades iniciais de reagentes e produtos. Veja que são quantidades diferentes, chegaram numa mesmo valor de constante de equilíbrio. E também não importa se outras substâncias estão presentes, depende desde que elas não reajam com o reagente ou produto. E por fim, o valor da constante de equilíbrio varia apenas com a temperatura. Neste caso, a temperatura foi a mesma para todos os 4 experimentos. Okay? Vamos agora tratar da ordem de grandeza das constantes de equilíbrio. Nós temos um reagente interconvertendo aqui o produto. Veja que se você obtiver uma constante de equilíbrio muito maior que 1, nós podemos concluir que o equilíbrio encontra-se à direita, ou seja, no sentido do produto. A quantidade aqui de produto é maior que a quantidade de reagente, quando a constante de equilíbrio é muito maior que 1. Já se a constante de equilíbrio for muito menor que 1, nós teremos o inverso. O equilíbrio encontra-se à esquerda, ou seja, predominam os reagentes. A quantidade de reagentes é maior que a quantidade de produtos, ok? É importante também essa relação, essa ordem de grandeza. Vamos agora ao sentido da equação química e da constante de equilíbrio. Uma vez que um equilíbrio pode ser abordado a partir de qualquer sentido, o sentido no qual escrevemos a equação química para um equilíbrio é arbitrário. Veja, é arbitrário, tá bom? Nós temos aqui o mesmo exemplo, citado anteriormente, a mesma reação de reagente em produto. Então, para o cálculo da constante de equilíbrio seria a pressão, no caso como é gás, seria a pressão do produto elevado ao seu coeficiente da equação química balanceada dividido pela pressão. Esse N deveria ser subscrito também pela pressão do reagente, tá bom? Então, se nós realizarmos o cálculo, chegaremos a este valor. A expressão de equilíbrio para a reação inversa é, veja só, a reação inversa, que seria, né, reação inversa, que nós invertemos aqui os lados. A constante de equilíbrio também é o inverso, seria 1 sobre o valor da reação direta. Tá bom? Então seria só inverter, chegando ao valor da constante de equilíbrio. Okay? Consideremos a reação em equilíbrio aqui citada. Novamente, se fôssemos multiplicar o equilíbrio original por 2 ou por 3, enfim, é um exemplo que pode ser dado em exercícios. Então, se nós multiplicarmos por 2, nós dobramos aqui, tá bom? Os coeficientes. O que acontece? No caso aqui, que era 2, o coeficiente passou para 4, e aqui que era 1 passou para 2. Ou seja, é como se tivesse sido elevado ao quadrado. Então, nós temos a expressão da constante de equilíbrio para a equação original ao quadrado. Seria a mesma coisa que pegar o valor citado anteriormente, como nós multiplicamos por 2, nós vamos elevar o valor que nós multiplicamos. E obtemos aqui a constante de equilíbrio. Uma forma de obter a constante de equilíbrio. Em exercícios usando equações montadas em mais de uma etapa, pode acontecer também. Nós temos aqui essa primeira reação, primeira etapa. Aí, no caso, o bromo 2, né, ele dá continuidade reagindo com outro reagente e tendo aqui o produto. Então, nós temos aqui uma constante de equilíbrio com este valor e aqui uma constante de equilíbrio com este valor, separadamente, tá bom? Mas,
Veja, para a gente obter uma equação líquida, vamos dizer assim, nós cancelamos aqueles que forem iguais e que estiverem em lados opostos, tá bom? Então a soma dessas duas equações aqui está aqui representada. Seria este reagente mais este reagente, interconvertendo neste reagente mais este reagente. Bom? E a expressão da constante de equilíbrio para a equação líquida vai ser a multiplicação entre elas. A multiplicação entre as duas constantes de equilíbrio. Bom? Então corresponde ao produto das expressões para as etapas individuais. Então, neste caso, nós multiplicaremos as constantes de equilíbrio para encontrar a nova constante de equilíbrio do sistema. Para resumir, está muito complicado? Calma, vamos a um resumo. Para resumir, nós temos, primeiro, que a constante de equilíbrio de uma reação no sentido inverso é o inverso da constante de equilíbrio da reação no sentido direto. Ok? 2. A constante de equilíbrio de uma reação multiplicada por um número é a constante de equilíbrio elevada à potência igual àquele número. O exemplo citado anteriormente foi 2, então foi elevado ao quadrado, mas se fosse 3, seria elevado ao cubo. Tá bom? Terceiro, que a constante de equilíbrio para uma reação líquida, montada em duas etapas, ou mais etapas, né, é o produto das constantes de equilíbrio para as etapas individuais. Tá bom? Está complicado? É necessário algum exemplo? Vamos a um exemplo. Vamos a um exercício. Dadas as seguintes informações. Veja, nós temos aqui uma primeira etapa e aqui a constante de equilíbrio. Uma segunda etapa e aqui a sua constante de equilíbrio. Determine o valor da constante de equilíbrio para a seguinte reação. Aqui está a reação. Como realizar isso? Será que é simples? Será que seria só multiplicar como visto anteriormente? Multiplicar as duas constantes de equilíbrio? Pense um pouco. Paralise a videoaula. Pense um pouco. Não. Não seria somente multiplicar. Nós temos aqui que verificar algumas coisas. Vou até voltar. Nós temos que verificar algumas coisas. Que primeiro, nós temos que multiplicar a primeira equação por 2 e elevar a constante de equilíbrio ao quadrado, porque foi 2 o valor. Tá bom? Por quê? Porque nós temos aqui 2H+. E no de cima apenas 1. Nós temos que igualar para depois nós podermos cancelar. Veja que o H2 ele não participa da reação aqui líquida. Então é necessário multiplicar a primeira por 2. E levar, no caso, essa constante ao quadrado. E depois nós temos que inverter. Uma das duas, no caso, nós temos que inverter a segunda equação. Por quê? Veja que aqui este composto está como produto, mas na líquida está como reagente. Então nós temos que inverter para que ele fique do lado, né, correto. Invertendo a equação, o que nós vimos anteriormente? Que a reação inversa não é 1 sobre a constante de equilíbrio. Então nós temos que fazer isso. E por fim, nós vamos obter a equação líquida e multiplicar. Aí sim, multiplicar as constantes de equilíbrio individuais, tá bom? Calma, muita calma. Vamos etapa por etapa. Primeiro, vamos corrigir a primeira equação. Nós vamos multiplicá-la por 2. Vamos obter aqui, veja que você multiplica todos por 2. Como aqui todos tinham coeficiente 1, todos ficaram com coeficiente 2. Né? Lembrando que se nós multiplicamos por 2, nós vamos elevar ao mesmo número que nós multiplicamos. Nesse caso, ao quadrado. Elevar a constante de equilíbrio dada no exercício. Obtemos aqui o resultado. Então, segundo passo, como nós já vimos, nós temos que inverter a segunda equação e calcular, né, depois.
Então nós vamos inverter. Invertemos. Simplesmente invertemos. Somente invertemos, tá bom? Aqui é a representação. Tá? Todos os produtos viram reagentes e o reagente virou produto. E nós vimos que o valor da constante de equilíbrio para a reação inversa é 1 sobre a constante de equilíbrio para a reação direta. Portanto, 1 sobre a constante de equilíbrio para a reação direta. Aqui nós também já obtemos o novo valor da constante de equilíbrio. Por fim, vamos obter a equação líquida. Aqui temos a primeira já multiplicada por 2. E aqui a segunda invertida. E aqui os novos valores das constantes de equilíbrio para cada um deles. O que nós vamos precisar fazer? Cancelar aqueles que forem iguais. Cancelamos neste caso, o 2H+. Tá bom? E vamos obter a equação líquida, que seria este reagente mais este reagente, produzindo este produto e este produto. Então, qual o valor da constante de equilíbrio para esta equação final líquida? A multiplicação entre os anteriores. Obtivemos o valor de 0,12. Você precisa ter uma calculadora científica para realizar esses cálculos. Tá bom? Vamos dar continuidade. Nós não citamos isso ainda. Nós não utilizamos nenhuma unidade para as constantes de equilíbrio. Vamos dar uma olhadinha no conceito sobre isso. Vamos dar um exemplo. No caso, neste exemplo que nós estamos usando desde o início da aula, N2O4 produzindo 2NO2, nós temos que seria a pressão do produto elevado ao seu coeficiente e a pressão do reagente elevado ao seu coeficiente, que é 1. Mas, intrinsecamente, essa pressão está sendo dividida por uma pressão de referência. Que pressão de referência é essa? Qual o valor dessa pressão de referência? Isso já acontece. Essa pressão de referência para pressões expressas em atmosfera, ou seja, em ATM, é de 1 ATM. Então, se aqui a pressão estava em 1 e a pressão de referência estava em ATM e aqui está em ATM, vai cancelar. E aqui estava em ATM e aqui estava em ATM, vai cancelar. Qual a conclusão que nós chegamos? Que, assim, no caso, se nós estivéssemos tratando em equilíbrios aquosos, nós teríamos que essa pressão de referência seria de 1 mol por litro. No caso, a concentração de referência aqui está errado, não é P de pressão, é concentração de referência, que seria 1 mol por litro, que também cancelaria. Nós chegamos à conclusão que a constante de equilíbrio ela é adimensional, ou seja, não possui unidade. Tá bom? Não possui unidade. Ao final das contas, a unidade se cancela. Não tem unidade. Vamos agora a equilíbrios heterogêneos, o terceiro e último tema desta videoaula. Numa mesma fase, veja, o que seria fase? Numa mesma fase, nesse caso aqui, o reagente é um gás e o produto é um gás. Beleza, aqui está a constante de equilíbrio, nós já vimos vários exemplos. Certo, é um equilíbrio homogêneo. Homogêneo, ou seja, o produto e o reagente e o produto, na verdade, são gases, ou seja, são no mesmo estado físico da matéria, estado gasoso. Já se reagentes e produtos estiverem em fases diferentes, veja, aqui o reagente é um sólido e o produto tem um sólido e tem um gás. Como que nós encontraremos a constante de equilíbrio neste caso? Sendo que ele é um equilíbrio heterogêneo. Tá bom? Então, os casos que nós vimos anteriormente são equilíbrios homogêneos. Agora, casos de equilíbrios heterogêneos, onde nós temos aqui mais de um estado físico da matéria envolvido no equilíbrio. Como expressarmos a concentração, no caso,
dessas fases diferentes, não apenas sólida como eu coloquei. A concentração de referência de uma substância pura, sólida ou líquida, é igual à substância pura mesmo. Tá? Não é dividido por 1, como citado anteriormente, para equilíbrios homogêneos. Então, a concentração de referência, ou pressão, no caso, é concentração por ser sólido ou líquido. Né? Então, a concentração de referência da substância pura é igual à substância pura mesmo. Onde a divisão pela concentração de referência resulta em 1. Tá bom? Então, é a própria o valor da concentração da substância pura dividido pela concentração de referência, que é igual a 1. Portanto, essa concentração não é incluída na expressão. Não é incluída. Tá bom? Calma, vamos chegar a exemplos. O mesmo vale para solventes, desde que as concentrações dos reagentes e produtos sejam baixas. Tá bom? Vamos a este exemplo. Nós temos aqui, inicialmente, um sólido que vai resultar em outro sólido e em um gás. Nós temos aqui duas situações. Uma primeira situação. Como? Numa mesma temperatura. As duas situações estão na mesma temperatura, que é um fator que precisa ser mantido caso queira se comparar. Observa-se a mesma pressão parcial do CO2, que é o produto gasoso, no equilíbrio, independente da quantidade relativa dos outros dois. Veja que aqui nós tínhamos o óxido de cálcio em uma quantidade muito maior do que a quantidade de carbonato de cálcio. Neste caso é o oposto. Nós temos muito pouco óxido de cálcio e muito de carbonato de cálcio. Mas obteve-se a mesma pressão parcial do CO2 no equilíbrio. Então, que nós concluímos que a constante de equilíbrio será apenas a do gás, não será considerada do sólido. Tá bom? Aplicando as regras a um equilíbrio envolvendo água como solvente, agora no caso ali foi o exemplo anterior, foi sólido e gás. Agora, equilíbrio aquoso. A água como solvente, não como reagente, como solvente. Nós temos a água líquida como solvente. Aqui nós temos um ânion, carbonato, em meio aquoso. Como reagente. Como produto, nós temos esses outros dois. Ambos aquosos também. Obtém-se a seguinte expressão da constante de equilíbrio. Aqui está. Portanto, nós não representamos o solvente. Aqui, no caso, a água, na constante de equilíbrio. Tá bom? Nós não representamos o sólido, não representamos o solvente. E aqui está produto sobre reagente. Vamos a um exercício. Escreva as expressões da constante de equilíbrio para cada uma das seguintes reações. Temos aqui a reação A. Gás carbônico mais gás de hidrogênio produzindo monóxido de carbono mais água. Fique de olho sempre nesses exercícios no estado físico. Veja que nós temos 3 gases e aqui H2O líquido. Então, como vai ficar a expressão da constante de equilíbrio? Sem a água. Tá bom? A água não participa da constante de equilíbrio neste caso. Então, nós temos o produto, que é o CO, dividido pelas pressões dos reagentes. Elevado aos seus coeficientes como método 1, né? Não foi necessário colocar. Exemplo 2. Nós temos aqui um reagente sólido e um gasoso. Um produto sólido e um gasoso. Como ficará a expressão da constante de equilíbrio? Apenas com os gases. O sólido não entra neste caso, tá bom?
pela explicação citada em slides anteriores. Então, é aqui elevado aos coeficientes da equação química balanceada. E o exemplo C, nós temos aqui um sólido, aqui um íon aquoso, em meio aquoso, um outro íon em meio aquoso e aqui um gás. Como ficará essa expressão da constante de equilíbrio? Somente sem o que é sólido. Tá? Então, como produtos, lembrando que o que é gás, nós utilizaremos a sua pressão em atm elevada ao coeficiente, no caso do coeficiente 1. Aquilo que for aquoso vai ser a sua concentração em mol por litro, elevado ao seu coeficiente, nesse caso é 1, dividido pelos reagentes, o produto dos reagentes. Neste caso, seria o H+, ao quadrado, porque 2 é o coeficiente, também em mol por litro. Tá bom? Enfim, finalmente, né, façam a lista de exercícios, dúvidas postem no fórum de discussão e bons estudos.